Boa tarde, eu sou Clarice, eu sou pediatra com área de atuação em neurologia pediátrica e hoje eu fui convidada para falar com vocês sobre distrofia muscular de Duchenne. Vocês já ouviram falar da distrofia muscular de Duchenne? A distrofia muscular de Duchenne, ela é uma doença genética em que um defeito no gene da distrofina faz com que essa proteína, que chama distrofina, ela não seja completamente produzida. E com isso, a gente tem uma criança que vai ter progressivamente um quadro de fraqueza, ou seja, cada dia que passa ela vai ficar cada vez mais fraca, porque essa proteína é uma proteína muito comum, presente no músculo. Ela também vai estar presente em outros órgãos do nosso corpo, por exemplo, no nosso cérebro, na nossa retina, mas principalmente ela vai ter uma função no músculo. E o que que ela vai fazer nesse músculo? Ela não vai, ela vai permitir que esse músculo, a cada contração, ele não se quebre, ele não se machuque, né? Então, a criança que não tem essa proteína, a cada contração, ou seja, a cada movimento que o músculo faz, ele se quebra. E a capacidade de regeneração do músculo, em comparação a essa alta velocidade de quebra, não é suficiente, então, para que mantenha o nível de força normal e constante. Por isso, então, que a gente vai ter uma criança que cada dia que passa vai ficar mais fraca. Mas essa fraqueza, ela não é do corpo todo de uma vez só, da mesma forma. Ela começa principalmente nas pernas, nos membros inferiores, né? E é por conta disso que os primeiros sinais que a gente vê da distrofia muscular de Duchenne são atraso no andar, um andar mais rebolado, mais gingado, uma dificuldade para se levantar do chão, dificuldade para subir escada, principalmente sem o uso do corrimão. Então, esses sinais todos a gente já começa a perceber a partir mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Antes disso, a criança é uma criança que parece absolutamente normal. Depois, com o passar do tempo, e que aí vai ficando cada vez mais evidente essa fraqueza, você vai vendo que a fraqueza ela atinge a musculatura da respiração, tornando cada vez mais difícil de respirar. Ela atinge a musculatura dos braços, tornando cada vez mais os movimentos de braço difíceis, né? Mesmo jogar um videogame, escrever, levar a colher, o garfo até a boca, pode ser uma atividade mais complicada em estágios mais avançados da distrofia muscular de Duchenne. E vai atingir também a musculatura do coração, trazendo então problemas cardíacos para essa pessoa, a musculatura da mastigação, da deglutição, ou seja, vai ser mais difícil para essa pessoa se alimentar. Então, é uma doença que a gente precisa de fazer um diagnóstico quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque apesar da gente ainda não ter um tratamento curativo, a gente já sabe que tem várias terapias, fisioterapia, fonoaudiologia, ajuda do terapeuta ocupacional, que vão ajudar a retardar a falta de função, né, assim, a disfunção desses pacientes. E a gente sabe também que quanto mais cedo a gente conseguir fazer o diagnóstico, existe a possibilidade de fazer a prescrição de corticoide, que vai atrasar também a progressão dessa doença. Então, é super importante a gente fazer esse diagnóstico o mais cedo possível. Por isso, esse vídeo, ele faz um alerta para todo mundo, né? Para os pais, para os professores, para os pediatras. Fiquem atentos à criança. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença rara. Ela não vai acontecer como não vai ser o nosso primeiro diagnóstico quando uma criança, por exemplo, atrasa a aquisição da marcha, de conseguir andar livremente. Mas toda vez que uma criança, principalmente um menino, porque é uma doença muito mais típica de menino, ele se atrasa para começar a andar, e aí a gente está falando de um menino que ainda não está andando por volta de 1 ano
3, 1 ano e 4 meses, a gente deveria pensar na possibilidade de distrofia muscular de Duchenne. Toda vez que a gente percebe que essa criança, mesmo andando no tempo certo, ela tem dificuldade para se levantar do solo, parece que ela precisa escalar no próprio corpo para conseguir se levantar, que essa criança tem dificuldade de subir escada, de descer escada sozinha, que ela corre engraçado, mais lento que os outros, ela anda e corre parecendo que está rebolando. Essa criança, ela pode ter uma panturrilha, né, uma batata da perna muito gordinha, mais do que o que a gente esperaria para a idade dela e até para a própria força que essa criança tem. Se esses sinais estiverem presentes, pensem em distrofia muscular de Duchenne. Se por acaso, num exame normal do pediatra, de rotina, as transaminases, que são marcadores da função do fígado, estiverem altos demais, e essa criança não tiver problema de fígado, não tiver uma hepatite, não tiver um problema de fígado nenhum, pensem que pode ser distrofia muscular de Duchenne. Ok? E aí é super importante conversar com o pediatra, falar dessa preocupação com a possibilidade de distrofia muscular de Duchenne, e aí a primeira coisa a se fazer é solicitar um exame simples chamado CPK. É um exame que se faz no sangue, um exame que tanto no SUS quanto na rede privada facilmente, você consegue facilmente fazer esse exame, e é um exame então que vai mostrar pra gente se esse músculo está sendo quebrado em excesso ou não. Quando os níveis de CPK eles aumentam para mais do que 20 vezes o que a gente espera que seja normal, no menino que você desconfia, então, da possibilidade da distrofia muscular de Duchenne por aquelas características de atraso de fala, atraso motor, até o atraso de fala também, porque as crianças com distrofia muscular de Duchenne podem ter um atraso global do desenvolvimento. Vou contar para vocês uma história. Teve uma vez que eu fui convidada a dar um parecer para uma criança de 4 anos de idade que era muito agitada. O problema dela é que era uma criança muito agitada. E quando bati o olho, que eu vi o jeito que o menino andava, eu falei assim, essa agitação tem outro nome, né? E aí a gente pediu a CPK, estava super aumentada e, de fato, acabou se confirmando uma distrofia muscular de Duchenne. Então, crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, crianças com esses marcadores de fígado muito aumentados, crianças com essa CPK aumentada, crianças que demoraram para começar a andar, crianças que têm dificuldade de se levantar do solo. Todas essas crianças deveriam ser investigadas para a possibilidade de distrofia muscular de Duchenne. Uma vez que a gente desconfia, a gente pede a CPK. CPK muito alta, a gente segue então para confirmação diagnóstica, que é feita através dos testes genéticos. Aí a gente já vai precisar da ajuda ou do geneticista, ou do médico neuropediatra, ou do neurologista, para poder fazer a solicitação dos exames. Alguns tipos de defeitos no gene da distrofina podem causar distrofia muscular de Duchenne. Às vezes é um pedacinho do gene que foi duplicado, às vezes é um pedaço do gene que está faltando, às vezes são pequeninos pontos finais antes da hora dentro do gene, que dão uma informação errada sobre como esse gene deveria fabricar essa proteína da distrofina. Então, por conta disso, existe mais de um tipo de teste genético que a gente pode fazer para fazer o diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne. É um exame simples, mas é um exame caro. E aí, por conta disso, a gente precisa da ajuda do médico especializado para poder fazer a solicitação correta dos exames. Se os exames genéticos conseguirem detectar a distrofia muscular de Duchenne, nosso diagnóstico está feito, e aí a gente segue, então, para os cuidados terapêuticos todos que têm que ser feitos, como eu já falei para vocês, tanto no sentido de usar corticoide, mas também tem cardioproteção, tem fisioterapia, tem terapia ocupacional, tem fonoaudiologia, tem uma série de recomendações a serem feitas. E
Se esses testes genéticos não conseguirem mostrar para gente se é ou não é distrofia muscular de Duchenne, aí a gente pode pensar de fazer uma biópsia do músculo e tentar entender então se tem ou não tem distrofina nesse músculo. Se não tiver, daí a gente pode supor que está diante de uma distrofia muscular de Duchenne. É um tema interessantíssimo, vasto, tem muita coisa bacana já publicada. Eu espero ter conseguido trazer algumas informações iniciais sobre esse diagnóstico, mas assim, o mais importante, na minha opinião, é que percebeu que a criança tem um atraso do desenvolvimento, principalmente motor. Se ela anda com dificuldade ou anda engraçado, parecendo que está rebolando, tem que pensar na possibilidade de fazer esse teste da CPK e, para confirmar se é distrofia muscular de Duchenne, tem que seguir, então, fazer os testes genéticos. Um beijo para todos. A organização desse evento está disponibilizando os nossos e-mails para perguntas. Eu vou ter o maior prazer de ajudar, de responder a todas as perguntas que forem enviadas para mim. Beijo gigante. Tudo de bom.